Vamos tratar com você aqui do fim dessa ilusão entre a separação, algo presente dentro de cada um de nós que está sustentando toda essa complicação de vida que estamos tendo, que estamos levando. As pessoas querem se livrar do sofrimento, por exemplo, elas perguntam: como me livrar do sofrimento? Elas querem se livrar dos pensamentos que geram preocupações, problemas, desordem emocional, como angústia, ansiedade, depressão. Então elas perguntam como lidar com os pensamentos. Elas querem lidar com os pensamentos porque querem se livrar dessa qualidade de pensamento. Então vamos ter aqui com você uma aproximação dessa questão do fim desse movimento interno psicológico em nós, de separação, de dualidade. Essa dualidade psicológica, os sábios na Índia chamam de Dvaita, essa dualidade. Esse sentido de separação criado e sustentado pelo pensamento em nós. A separação entre o observador e a coisa observada. Essa coisa observada pode ser pensamentos aflitivos, conflituosos. Essa coisa observada pode ser o sofrimento, pode ser o medo, pode ser esse ou aquele problema. E esse observador é esse centro que é o eu, o ego, esse sentido de pessoa presente, que está com o problema. Então vamos investigar com você aqui o fim para essa condição psicológica de dualidade, de Dvaita. Quando ocorre o fim para essa dualidade, nós temos a Advaita, a não dualidade. Isso é direto dos Vedas, das escrituras dos sábios indianos. Mas deixando de lado todo conceito e ideia, deixando de lado as palavras, as expressões, como Advaita, direto da Vedanta, está lá na Advaita Vedanta, deixando de lado essas expressões, podemos ir diretamente a uma compreensão real do significado disso, aqui, nesse instante. E assim podemos tomar ciência do fim desta separação. Então temos o fim para os problemas, porque temos o fim desse sentido de um eu, de um ego, de uma identidade que se separa para sustentar o problema. É isso mesmo que estamos dizendo. O problema ele é sustentado quando existe essa separação. A vida, ela é como ela é. Não há problema na vida. A vida ela tem uma forma de expressão enigmática, estranha, misteriosa, indescritível. Mas essa é a perspectiva do pensamento sobre a vida. A vida ela é como ela é. Mas nós temos esse elemento que é o elemento eu presente, que ao se deparar com a vida como ela é, com os desafios que ela representa, esse sentido de um eu se vê ameaçado, se vê desafiado, se vê com problema, porque ele se vê como uma entidade separada.
Estamos juntos? Será que podemos eliminar esta separação? Entre dois objetos, nós temos um espaço. Será possível eliminarmos esse espaço? Quando nós eliminamos esse espaço, não significa necessariamente que os objetos desapareçam. Eles podem continuar presentes, mas sem um espaço. Há uma qualidade de espaço inteiramente novo, um espaço inteiramente indescritível. Quando a vida está acontecendo e há uma relação entre duas coisas e temos a presença desse novo espaço. Como é possível o surgimento desse novo espaço? Que não é o espaço que sustenta essa dualidade, mas é um espaço não dual. Então nós temos uma relação nova. Entre eu e você é possível, sim, uma relação sem a ilusão de uma identidade aqui, sem a ilusão de uma identidade aí. Então esse contato, nesse novo espaço, é o contato da não dualidade, da não separação. Então não há problema, não há sofrimento, não há medo, não há essas aflições criadas pelo pensamento. É isso que estamos tratando aqui com você. Lhe mostrando que é possível, sim, uma vida livre desta dualidade, desta separação. Uma vida assim tem o perfume, a beleza da presença da verdade de Deus. Então, carrega esse perfume do amor nas relações. Então, essas duas coisas não são exatamente duas coisas, temos uma única realidade presente. As formas são diferentes, mas a realidade é única. Nós desconhecemos isso. E é natural que seja assim, porque aqui estamos tratando com você de algo desconhecido, que é possível para a sua vida, mas é desconhecido desse modelo do pensamento, como você funciona, como nós aprendemos a funcionar aí fora, onde existe esse eu como uma entidade separada desse você. Percebam a beleza do que estamos colocando aqui. Quando você se depara com uma experiência dessa qualidade, nessa experiência, ao estar, por exemplo, diante de uma flor, você vê no jardim uma flor ou uma árvore no campo, ao presenciar uma cena da natureza como um pássaro em voo, não há qualquer separação entre esse olhar e aquele pássaro e aquela árvore no campo e aquela flor no jardim. Não há qualquer separação. Por 2 ou 3 segundos, não há um outro espaço, a não ser esse espaço da não dualidade. Veja, você não se transformou na flor, nem naquela árvore, nem naquele pássaro. Há uma aparente separação das formas, mas psicologicamente não existe separação.
por 2 ou 3 segundos, esse é um instante de beleza, de quietude, de graça. O ego não está. Não há qualquer preocupação psicológica, qualquer aflição, qualquer sofrimento. Não há pensamentos negativos, não há pensamentos repetitivos, obsessivos. Por 2, 3 segundos não existe dualidade. Temos a presença da Advaita, da não separação. Todos nós sabemos, já vivenciamos, já experimentamos isso. É claro que agora isso é só uma lembrança de algo pelo qual você passou. Não, na verdade, você não passou por isso. O que você tem nesse instante é uma memória, uma lembrança, na verdade, uma imaginação do que de verdade ocorreu naqueles 3 segundos, porque nem disso você pode ter uma memória clara desses 3 segundos. Você sabe que havia algo ali. Esse algo era indescritível, era o silêncio, a beleza, o encanto, a ausência do mim, do eu, do ego. Então, o que você tem agora aqui é uma lembrança. O pensamento está procurando, de novo, tentar apreender ou compreender aqueles 3 segundos. Ele não estava lá. Então, a lembrança que você tem é que aconteceu algo. Reparem, isso ocorre todos os dias conosco, mas não percebemos a importância desses instantes. Esses instantes estão sinalizando a presença de algo fora do ego, fora dessa dualidade, fora dessa separação, fora do eu, fora do ego. Então, para a pergunta como me livrar do sofrimento, eliminando a ilusão da dualidade, da separação, desse mim, desse eu, desse ego, é algo real isso. Se torna possível agora, aqui, quando você descobre a arte do autoconhecimento, a ciência da real meditação. O autoconhecimento é um esvaziamento desse conteúdo psicológico de uma identidade presente. É esse conteúdo psicológico que sustenta essa dualidade, essa separação. Porque existe a ilusão de um pensador por detrás da lembrança, da memória, do pensamento, da sensação, da experiência. Então, é a ilusão desse pensador que sustenta a dualidade. Quando há um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico, em razão da aproximação da verdade, do autoconhecimento e desta ciência da meditação, da real meditação. Aqui no canal nós temos uma playlist aprofundando isso com você. Qual é a verdade do autoconhecimento? Não o que alguns chamam aí fora de autoconhecimento. E qual é a verdade da real meditação? Mais uma vez, não aquilo que alguns chamam de meditação aí fora. Aqui não se trata de uma prática de meditação, de uma técnica, de um sistema de meditação, mas a ciência da verdade agora, aqui, da ausência da dualidade, da ciência do movimento de separação entre pensamento e pensador, entre observador e a coisa observada. A verdade sobre isso.
o fim da ilusão entre o observador e a coisa observada, entre o pensador e o pensamento. Isso traz um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico desta ego-identidade. Então, temos a ciência do fim para o sofrimento, para esse sofrimento do eu, do ego. Ter uma aproximação da verdade do seu ser é ter uma aproximação do silêncio, da liberdade, do amor, da paz, de sua natureza divina, de sua natureza essencial. A expressão aqui é Advaita, a não separação, a não dualidade. Então, na Vedanta, nos livros sagrados indianos, os sábios já tratam disso há milênios, desta verdadeira possibilidade para cada um de nós, de uma vida, de uma existência sem esse mim, sem esse eu, sem o ego. Então, quando alguém quer se livrar do sofrimento, não compreende que esse alguém, como não há separação entre o observador e a coisa observada, uma vez que essa coisa observada é o sofrimento, e esse observador é aquele que sofre, que é o sofredor, uma vez que não existe qualquer separação entre sofrimento e sofredor, reparem, não há separação entre aquele que sofre e o sofrimento, os dois estão juntos. Você não pode separar o sofrimento daquele que sofre, porque quando não há sofrimento, não existe alguém sofrendo. Quando não há pensamento, não existe alguém pensando. Então, quando há pensamento, o pensador está presente. Quando há sofrimento, o sofredor está presente. Então, não existe essa separação. Já que não existe essa separação, observe isso. Quando há o fim para esse centro, que é o eu, o observador, a coisa observada se dissolve. Esse observador é aquele que sofre, é o sofredor, e a coisa observada é o sofrimento. Olhe para si mesmo e você irá perceber que o sofrimento presente em você, ele está presente em razão do pensamento. Quando você tem a lembrança de algo que perdeu, você tem o sofrimento. Sem a lembrança de algo que perdeu, nada foi perdido, porque alguém não está presente. Esse mim não está presente. Não há alguém presente sem a lembrança. Não pode haver o pensador sem o pensamento. Percebam como tudo isso é simples, mas ao mesmo tempo é bastante delicado, porque o vício do pensamento em você está sustentando o pensador e, portanto, sustentando o sofrimento. Então, é o vício do pensamento em você que está sustentando todo esse problema de sofrimento criado pelo pensamento, pensamentos intrusos, pensamentos obsessivos, pensamentos ruins, pensamentos negativos. Como me livrar dos pensamentos negativos, ruins, obsessivos? A angústia é sustentada pelo pensamento? A ansiedade é sustentada pelo pensamento? Como me livrar da ansiedade? Ansiedade é pensamento?
O pensamento, veja, ele cria e sustenta o futuro. Então ele sustenta a ansiedade, ele cria e sustenta o futuro, então ele sustenta o medo. Se há medo, é porque o pensamento está produzindo o futuro. É o pensamento que está me falando de algo que pode vir a acontecer, que eu não quero. O que é esse eu? É o pensador? Mas esse pensador já é o pensamento. Investigar tudo isso é fundamental para o fim, para o sofrimento, para o fim da ansiedade, para o fim da depressão, da angústia e de todos esses problemas linkados à ilusória identidade presente. Então, o nosso trabalho aqui consiste nessa investigação, nessa descoberta, nessa constatação. Nós temos trabalhado com você isso aqui. Estamos propondo para você um trabalho direto para que nessa vida você realize seu natural estado de ser, de pura consciência. Para que você viva nessa vida, nesse despertar, nesse florescer de presença, de consciência. Como alcançar o despertar, como alcançar a iluminação, como realizar seu estado natural. É nisso que estamos nos ocupando aqui nesse canal. Nós temos encontros online, aos sábados e domingo. São 2 dias onde estamos trabalhando isso com você de forma online. Então acontecem sempre nos finais de semana. Aqui você tem na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para você participar desses encontros. É só você entrar e participar do grupo. Além disso, temos encontros presenciais e também temos retiros. Se isso é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido? Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Isso é Advaita, a não dualidade. Quando a mente está em seu natural estado real, de pura consciência, ela é como um lago sem agitação, um lago plácido, calmo,